Ora, sejam bem-vindos a mais um vídeo semanal, espero que se encontrem bem. Esta semana será marcada aqui pelos dados do NFP e, na verdade, vários relatórios sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, que deverão aqui contribuir para mais volatilidade nos mercados e aqui, eventualmente, iremos perceber melhor qual é que poderá, então, ser a trajetória dos juros. Antes disso, temos aqui dados que também são relevantes, nomeadamente os preços do petróleo que estão novamente a subir e que estão aqui a alimentar, mais uma vez, as preocupações à volta da inflação. Ora, como já devem ter reparado, nos últimos meses os preços do petróleo têm vindo a subir bastante, motivado também pelos cortes voluntários dos principais players da OPEC, nomeadamente a Arábia Saudita, e também com o aumento aqui, com o arrefecimento efetivo da atividade económica, mas não tão significativo como se esperava inicialmente. Ora, se vamos aqui a ver este gráfico que compara os preços do combustível e os preços do WTI, reparem que de facto existe uma correlação, como é evidente, e reparem que as últimas subidas têm sido motivadas essencialmente pela subida que nós aqui vemos no petróleo e, no caso da Europa, agravado com o caso de termos um euro tão fraco em relação ao dólar, mais uma vez também. Portanto, estamos aqui a ter alguns cenários que se repetiram nos últimos 2 anos, que aconteceram nos últimos 2 anos e que se estão a repetir novamente. Portanto, poderá aqui ser, de facto, aqui momentos um pouco mais atribulados para os mercados, e os próximos dados sobre o mercado de trabalho, lá está, são importantes para percebermos se, de facto, há a necessidade de continuar então a aumentar os juros, não, e percebermos também se de facto aqui o aumento dos preços na energia pode comprometer tudo aquilo que tem sido feito até então. Quando olhamos para o CPI, e não só com os preços do petróleo, mas também com os subíndices do ISM referente aos preços pagos, reparem aqui que todas estas métricas têm vindo a subir, o que, lá está, alimenta também a possibilidade de começarmos a ver e continuarmos a ver a taxa geral de inflação a subir. Já sabemos que os bancos centrais neste momento estão muito mais focados na taxa de inflação subjacente do que na taxa de inflação geral. Ainda assim, se a taxa de inflação continuar a aumentar, naturalmente a taxa de inflação subjacente irá também aumentar, tal como nós vimos na primeira fase das pressões sobre os preços, nomeadamente no lado dos serviços, que tem sido um setor bastante resiliente e bastante difícil de travar, que tem estado, de certo modo, a abrandar um pouco, mas estas pressões podem, mais uma vez, comprometer este combate. Em relação ao emprego, o que é que nós podemos então esperar? Portanto, nós neste momento temos 2 pontos importantes, que é o caso da inflação estar a subir, mas por outro lado, nos Estados Unidos, temos o emprego que tem dado alguns sinais de fraqueza, ainda assim muito forte em comparação às expectativas que tinham sido feitas há um ano para cá. Ora, quando nós olhamos para os JOLTS, vemos que tem vindo a cair de forma bastante significativa. Portanto, o número de vagas disponíveis na economia tem vindo a abrandar, a diminuir significativamente, que resulta então do arrefecimento da atividade económica. No entanto, quando olhamos para o NFP de forma isolada, vemos que o NFP continua muito forte, embora os últimos dados tenham vindo a mostrar alguns sinais de fraqueza, ainda assim muito fortes, e que afastam também, e aqui de forma bastante positiva, afastam qualquer tipo de cenário de recessão. Ainda assim, uma vez que estamos a terminar o período de verão, ou já terminados o período de verão, que normalmente, em termos de sazonalidade, promove aqui algum crescimento adicional de emprego, o próximo trimestre será particularmente desafiante, não só porque vamos ter as épocas festivas, onde vamos perceber se no lado do consumo, o consumo está tão forte como estava no ano passado, e percebermos também que impacto é que teve o verão a nível de emprego. Ora, quando nós olhamos aqui para a taxa de participação, vemos que tem estado a aumentar. Isto porquê? Aliás, quando olhamos para a taxa de emprego, tem estado aumentou. Isto porquê? Porque a taxa de participação também aumentou. Ok? Portanto, isto aqui acaba por dar aqui uns dados um pouco enviesados, não completamente reais, se olharmos apenas para um indicador económico. Se olharmos com outros indicadores, como é o caso do NFP e o ADP, portanto, o ADP, que mede o emprego no setor privado, vemos que portanto, a correlação já vimos há muito tempo que tem-se perdido um bocado. Ainda assim, reparem que neste momento estamos num ponto estamos aqui num ponto em que estamos exatamente com os mesmos indicadores, com os indicadores em uma situação muito, muito semelhante. Isto faz com que, poderá haver uma divergência de um indicador para o outro, ou poderá começar a haver aqui uma correlação maior, aquela que já se foi perdendo desde a pandemia.
Se olharmos aqui para a diferença entre o NFP e o ADP, reparem que as diferenças têm aumentado bastante nos últimos 2 relatórios, e a última vez que houve variações tão grandes em níveis negativos foi realmente no período da pandemia. Por outro lado, quando olhamos para os pedidos semanais de subsídio de emprego, e aqui é que está algo bastante interessante do meu ponto de vista. Isto porque os pedidos têm caído bastante. Tem também refletido um pouco do facto dos jobs estarem a diminuir, ou seja, as vagas para emprego, para novos empregos têm estado a diminuir, faz com que também possa não haver tanta procura. Poderá também os pedidos semanais contínuos, que até agora não têm registrado grande variação, mas poderão aqui manter-se durante mais tempo. Mas olhem olhando aqui para os dados, estamos apenas a 1000 pedidos acima daquilo que é o que levanta as red flags. Portanto, os dados aqui dos pedidos semanais de subsídio de emprego dão sinais bastante animadores, na verdade, e se olharmos aqui para a correlação que existe, que é positiva com a taxa de inflação, leva-nos até a crer que há a possibilidade da taxa de desemprego possa cair um pouco mais. Poderá não ser bem verdade, ainda assim, o facto de termos aqui os pedidos em níveis baixos e quase abaixo dos 200 mil pedidos faz com que haja aqui a possibilidade de, mais uma vez, haver aqui um cenário de soft landing. Ora, quando olhamos para os outros indicadores económicos, reparem aqui, índice de confiança entre os consumidores tem vindo a abrandar, portanto, resultado também então do arrefecimento na atividade económica. Olhando para as expectativas, têm vindo também a ser revistas em baixa, portanto, consequência também de toda a conjuntura económica, mas quando olhamos para a situação presente, portanto, para o momento atual, vemos também que está a abrandar um pouco, ainda assim de forma um pouco estagnada. Aqui será o ponto-chave. Porque é aqui que poderá, e com base também com a influência dos outros indicadores, podemos aqui ter alguns insights para que lado é que poderá tender a curto prazo, quase presente. Ora, quando olhamos para os índices regionais, que também são importantes, e quando olhamos também para os dados do ISM, referentes aos serviços e à indústria, vemos que praticamente todos eles estão a recuperar. O próprio setor dos serviços, medido aqui pelo ISM, tem-se tornado bastante, diria volátil, mas estagnado aqui nesta zona, ainda assim em níveis bastante elevados. Por um lado é bom que tenhamos a indústria a recuperar, mas por outro lado é mau termos o setor dos serviços a recuperar, ou pelo menos com níveis tão elevados como está neste momento. Isto porque pode comprometer naturalmente o combate à inflação no setor dos serviços, que já vimos então que tem sido dos mais resistentes. Quando olhamos aqui para os pedidos de bens de bens duradouros, e aqui os pedidos também de fábrica, vemos que e comparando também com o Conference Board, portanto, vemos aqui que existe, de certo modo, alguma correlação. Reparem que aqui, estando aqui a olhar para a indústria, mais uma vez, vemos que a indústria está bastante fraca, se nós olhássemos para métricas somente nos serviços, não víamos aqui sinais tão fracos. Ainda assim, quando olhamos aqui para o Conference Board Leading Indicator, vemos que pode haver, portanto, aqui ainda mais um abrandamento e aqui os pedidos a atingirem níveis negativos. Isto poderá fazer com que, portanto, seja um dos argumentos pelos quais a Fed poderá adotar um fim antecipado, ou pelo menos oficializar o fim do ciclo de subida dos juros. Olhando para o mercado imobiliário, vemos que o mercado continua a arrefecer bastante, sobretudo quando olhamos para as vendas de casas existentes, têm estado a cair bastante, tal como se esperava. Portanto, as taxas de juros estão em níveis bastante elevados e faz com que, portanto, pelo menos as casas existentes começa a haver menos procura. Também vemos aqui que as vendas de novas casas começam então a abrandar, depois aqui da recuperação registada no início deste ano, mas que voltam aqui a abrandar. Portanto, temos aqui alguns dados mistos. Se por um lado temos alguns indicadores que mostram sinais de resiliência, como é o caso do mercado de trabalho, por outro lado temos outros dados que mostram que se a situação se agravar um pouco mais, poderá trazer a economia para níveis bastante preocupantes. Ora, para esta semana será marcada por vários dados importantes, em particular dados sobre a economia norte-americana, como já vimos, portanto, o emprego, nomeadamente, mas vamos ter também os dados do ISM, onde o ISM de serviço de quarta-feira será o mais relevante. Ainda assim, vamos ter aqui algumas intervenções de bancos
centrais, como o RBA na terça-feira, portanto esta próxima madrugada. Vamos ter o Banco Central da Nova Zelândia também a anunciar a sua decisão sobre as taxas de juros. E depois vamos ter os pedidos semanais que já são habituais. Na sexta-feira teremos o nosso webinar especial. Aqui destacar que durante esta semana os mercados chineses estarão encerrados devido ao feriado na China, portanto poderá também aqui haver um pouco menos de volatilidade durante a sessão asiática. Quando olhamos aqui para este gráfico é algo que talvez há cerca de um ano nos esteja aqui a acompanhar. Mede um pouco a liquidez do mercado no caso da Reserva Federal Americana e vejamos o seguinte, que é as reservas estão muito mais abaixo do que os índices estão, portanto pode nos levar aqui a crer que pode haver aqui uma correção ainda mais prolongada nos índices. Mas olhando para os mercados, ora, eu gostava aqui de destacar algumas classes de ativos nas quais podem ser relevantes, nomeadamente o mercado de criptoativos, que a Bitcoin, esta sessão está a valorizar bastante. No fim de semana também foi uma sessão relativamente positiva. Está praticamente a confirmar o rompimento da marca dos 28 mil pontos, o que poderá levar novamente a criptomoeda a testar aqui esta zona. Mais relevante ainda, a meu ver, são as matérias-primas. No caso do petróleo, que finalmente começou a dar alguns sinais de abrandamento. Vamos aqui a ver. Quinta e sexta-feira foram marcadas por algumas quedas, o que pode contribuir aqui, portanto, ou sinalizar aqui já algum abrandamento para começar a recuar, pelo menos ligeiramente. Por outro lado, quando olhamos para o VIX, vemos que já está um pouco longe desta zona a vermelho, que está aqui abaixo, que tem vindo aqui a contribuir para algum stress aos índices, o que pode sustentar aqui alguma recuperação nos índices. Na sexta-feira vemos algumas recuperações nos índices, mas a sessão acabou por ficar marcada por algumas quedas. Esta manhã vemos que o índice alemão, isto aqui também vimos no webinar da semana passada, vimos que esta era uma barreira importante para o índice alemão, vimos que com bastante dificuldade na sexta-feira e hoje aqui a recuar também um pouco. Já o euro-dólar será uma semana bastante importante para o euro em relação ao dólar, isto porque vamos ter vários dados sobre a economia norte-americana, vamos ter aqui dados que deverão nos ajudar a perceber se de facto faz sentido a continuidade da subida dos juros ou não. Isto deverá naturalmente afetar aqui o câmbio do euro em relação ao dólar. O euro está a ser cotado em mínimos de março deste ano. E, portanto, poderá aqui, e esta é também uma zona sensível, poderá aqui gerar novos movimentos. Só para terminar, olhando aqui, passando para o índice do dólar, que também está numa situação bastante relevante. Isto porquê? Porque o índice poderá estar prestes a quebrar o range, ou então poderá fazer aqui uma rejeição, tal como fez na sexta-feira, desta zona para cair. Portanto, está aqui numa zona que é extremamente importante, até para percebermos dois pontos, portanto, o sentimento à volta do mercado, se estamos perante risk-on ou risk-off, e para percebermos também aqui a situação no euro-dólar, para que lado é que poderá tender. Portanto, chamo aqui a vossa atenção que poderá ser interessante aqui o índice do dólar, uma vez que nos dá uma visão até bastante geral do panorama do mercado. Chegamos aqui então ao fim do nosso webinar, espero que tenham gostado e vemo-nos na próxima semana nesta rúbrica do webinar semanal.